Olá, tudo bem? Gente, se você está aqui nesse vídeo, imagino que você esteja procurando alguma coisa sobre TDAH, né? Sobre estimulantes, tratamento sobre isso. Imagino que você já saiba alguma coisa a respeito. E eu tô aqui para ter uma conversa aberta com você sobre coisas assim do dia a dia do tratamento do TDAH, para talvez te ajudar em alguma coisa sobre a reflexão de fazer ou não tratamento, né? Hoje talvez exista um certo drama para algumas pessoas sobre a questão de fazer ou não tratamento, qual é a linha de disparo de usar medicação ou não, tá? E eu queria trazer uma reflexão sobre isso, tá bom? Bom, eu imagino que a maioria saiba, mas eu devo comentar que o TDAH é um acrônimo. TDAH é o acrônimo para T, transtorno, D, déficit, A, atenção e H, hiperatividade. Então é um acrônimo que já está se autorreferindo a uma espécie de resumo autodescritivo do quadro, que resume um quadro de desatenção e hiperatividade, né? É um quadro que a gente sabe que começa na infância, normalmente ali 6, 7 anos de idade, normalmente é marcado por uma dificuldade de atenção, né? Se for algo mais pronunciado, pode haver de fato dificuldade de aprendizagem, dificuldade de passar de ano, né? Normalmente as meninas têm mais um polo desatencional, normalmente os meninos têm um polo mais de hipercinese, hiperatividade, então não conseguem ficar parado quieto, estão sempre querendo ter conversa paralela, testando os limites, com quadros outros e outros desdobramentos, como impulsividade, enfim, é mais ou menos isso, né, o TDAH. Mas o fato é que o tratamento do TDAH ele é feito com estimulantes. E no Brasil, os estimulantes que a gente tem são principalmente a Ritalina LA, o Concerta e o Venvance, né? Acredito que hoje um dos mais prescritos seja o Venvance por diversos motivos e eu, de fato, é um dos que eu mais prescrevo, tá? O objetivo desse vídeo é, primeiro, dizer o seguinte, que o TDAH ele tem, né, em si uma percepção, né, de um quadro que é um pouco diferente das outras doenças, né? Porque de alguma maneira as outras doenças elas falam muito diretamente em relação ao nosso bem-estar. Então, se eu falo de depressão, de ansiedade, de psicose, veja, eu estou falando de uma maneira muito direta de qualidade de vida, no sentido de humor, de sofrimento, de emoções, de tristeza, raiva, ansiedade, coisas assim, né? Já o TDAH veja, um quadro em que a gente está se referindo muito mais a uma questão de eficiência cognitiva, ou seja, a minha habilidade em produzir coisas que terminem bem feitas, né? E isso, de fato, pode gerar uma espécie de atração para nós, principalmente e eventualmente jovens e adultos, que temos na nossa cabeça essa ideia muito cultural de que quase que a felicidade é igual a ser um excelente profissional, né? Então, existe às vezes essa tendência de buscar uma eficiência intelectual e de produtividade cada vez maior, e é natural que nessa busca o TDAH acabe caindo nesta investigação das pessoas que buscam por isso, né? E nesta realidade, uma coisa é interessante colocar, tá? Que o tratamento em sendo estimulante, ele tem uma característica que é muito interessante, que é o fato de que o estimulante, por ser estimulante, ele é uma medicação que traz um efeito que vai além do tratamento da doença em si. Deixa-me explicar, deixa-me ser mais claro, tá? Veja, se a gente vai tratar um quadro de ansiedade ou um quadro de depressão, a gente normalmente usa antidepressivo. E o antidepressivo é uma medicação que quando a gente toma,
Eu tomo e vai passando os dias e eu não sinto absolutamente mais nada. É igual tomar água, eu não sinto amortecimento, bem-estar, eu não sinto efeitos em geral, né? Apenas eu estou tomando remédio como tomasse água. Até muitas vezes isso é muito frustrante para o paciente, e às vezes ele fica muito... Quando o paciente está muito ansioso, ele fica querendo uma resposta imediata, fica desconfiado se o tratamento está certo ou não. Mas passa 15 dias em média para o início e talvez em média 2 ou 3 meses de plenitude do efeito. O antidepressivo faz o seu efeito, que é basicamente a limitação dos excessos daquelas emoções patológicas que estavam patológicas por estarem desproporcionais, como irritabilidade, ansiedade, tristeza, desânimo, falta de prazer nas coisas, enfim. Esses fenômenos característicos dessas doenças. Ou seja, o antidepressivo, essa medicação, ela vai lá para reduzir o fenômeno patológico e ponto. Ou seja, ele é bem acurado, ele vai no ponto do problema e não é percebido em outras dimensões de maneira mais clara, né? Eu até faço uma analogia, muitas vezes, no consultório tenho feito, em assemelhar esse efeito a tomar um paracetamol para dor. Então, se a gente está com uma dor e toma um paracetamol, toma um anti-inflamatório, a gente toma e não sente nada de diferente. Então, basicamente, eu tomo, né, o paracetamol, passam umas horas e aquela dor vem indo embora, né? E é uma coisa muito natural, realmente, né? E é algo que fica restrito à dor, a ponto de, se eu não tiver dor, eu tomo aquela medicação e não muda nada, eu nem percebo se eu tomei alguma coisa, né? Isso é uma coisa interessante porque na medicina a gente muitas vezes usa a medicação como o que a gente chama de teste terapêutico ou prova terapêutica, ou seja, um dos indícios de uma suspeita diagnóstica, e muitas vezes um dos grandes indícios de uma suspeita diagnóstica é o valor do tratamento, ou seja, será que tem depressão, ansiedade ou não? Ora, trata. Se a pessoa melhorar, é um indício forte que tinha alguma coisa, principalmente numa medicação como antidepressivo, que não tem outros efeitos, né, além de ser eficaz na limitação desses fenômenos, tá? Agora veja que o TDAH ele é muito diferente e o estimulante é muito diferente. Porque o estimulante ele tem uma amplitude de efeito, como eu comentei, muito maior do que de tratar apenas a doença. Então o TDAH não vai simplesmente, como antidepressivo, revertendo as suas emoções desproporcionais, o estimulante não vai simplesmente reverter a desatenção, reverter a impulsividade, ponto. Não é isso. O estimulante ele vai ser percebido de uma maneira normalmente muito clara, como um estado de ânimo mais exaltado, mais animado, mais alegre, mais divertido, mais falante, mais, tira às vezes a sensação de cansaço, né? E tudo isso independente de haver o TDAH ou não, né? E isso né, faz com que a gente gere uma questão que é fundamental, é um pouco o centro desse vídeo, que é a gente compreender que se uma pessoa está em suspeita de TDAH, toma o estimulante e percebe que tem uma melhora intensa na sua produtividade, isso não é prova de que ele tinha TDAH. Isso não é um indício forte de que ele tinha TDAH, né? Justamente porque tem esses outros efeitos amplos que vão ser agradáveis a qualquer pessoa, né? É claro que os efeitos, para quem tem TDAH, eles são normalmente muito mais amplos e mensuráveis. Então é fato que a gente poderia, por exemplo, fazer uma avaliação mais técnica, que a gente chama de neuropsicológico, antes e depois do tratamento, para comprovar essa eficácia. Mas apenas na sensação do uso, realmente não dá para fazer essa reafirmação. Olha, eu tenho TDAH porque eu tomei remédio e ele mudou a minha vida, porque eu estou muito mais alegre e muito mais feliz. Não. Até, na realidade, justamente por ser um efeito assim, o efeito ele é visto como algo artificial. Quem está do lado, né, quem é íntimo, percebe, às vezes até fica um pouco incomodado, né, e vem falar às vezes com o médico, dizendo, mas ele está estranho, ele está muito agitado, ele está alegre demais, é um pouco artificial, né?
Então, eu chamaria assim um pouco de um tratamento como um doping, né? Veja que isso é para conhecimento. Significa que eu acho que não deva prescrever? De jeito nenhum. Significa que eu acho que deva prescrever menos? De jeito nenhum. É apenas uma questão de compreensão para que se coloque essa compreensão para a boa discussão e maturidade, né, do desfecho de tratamento. Porque o bom tratamento, de fato, ele exige uma boa compreensão do médico, uma boa compreensão do paciente, de expectativas e de onde se quer chegar, né? Então, isso com bastante transparência, bastante honestidade, ajuda a gente a ter, né, desfechos realmente agradáveis, equilibrados, né, sem que a gente acabe eventualmente trocando um problema por outro, que às vezes é o que acontece quando numa prescrição né, muito tendendo assim apenas a hipermedicalização sem uma clareza estratégica de tratamento, tá bom? Enfim, gente, é isso que eu queria passar nesse vídeo, não quero deixar ele muito longo também. Queria que você se inscrevesse no canal, quero fazer cada vez mais vídeos aqui, né? E deixa um like, né? Deixa um joinha, a gente sabe que isso daí melhora engajamento e todas essas coisas. E quero fazer mais hábito, tudo que vocês me perguntarem também nos vídeos eu vou tentar responder com vídeos, tá bom? É isso. Muito obrigado pela presença, fiquem com Deus e até a próxima.